Oi galera, aqui é o Igão, trazendo mais uma videoaula para vocês. Hoje trazendo conteúdo de corrente elétrica, conteúdo importantíssimo para quem quiser fazer o Enem e se dar bem. Os conteúdos que nós vamos ver agora na sequência, que é o de corrente elétrica, de resistência elétrica, de DDP e mais o circuito elétrico, para você que está no terceiro ano, é os conteúdos mais importantes para fixar para o Enem e para que você consiga se dar bem. Então vamos prestar bastante atenção nas próximas aulas. Antes de começar o vídeo, rapidamente eu vou pedir que você que não se inscreveu no canal apoie os nossos vídeos e também dá like ali nas nossas duas playlists ali, que é das videoaulas do canal e também das gameplays. E também, antes de começar a aula, como eu fiz nos últimos vídeos, trazer uma mensagem dos meus estudantes ali da Escola Estadual Técnica para a campanha do Fique em Casa, para que o mais rápido possível a gente solucione esse problema do coronavírus, para que o mais rápido possível a gente volte para as aulas. Hoje a mensagem que eu trago é da turma 306, uma mensagem extremamente bonita, tá? Então nós vamos ali ler e vamos logo começar nossa aula, que hoje é sobre corrente elétrica, tá galera? É nóis! Como eu disse, galera, vamos ler então a mensagem aí da turma 306, mensagem muito legal que tem tudo a ver com os tempos que nós estamos passando aí, de buscar energias aí, de buscar forças para continuar apesar das adversidades. Então a mensagem que eles mandaram foi o seguinte: voe sem medo, os ventos contrários fortalecem o poder de suas asas. Então a mensagem aí que a 306 mandou, muito legal, muito bonita e tem tudo a ver com o nosso tempo que a gente está passando, tá galera? Vamos ter esperança, logo tudo vai melhorar. Eu acho que a gente não pode desistir, tá? Muito obrigado então para a turma 306 e vamos lá começar nossa aula sobre corrente elétrica. Galera, a partir dessa aula de hoje, começando também a nossa aula, nós vamos trabalhar um conteúdo que nós chamamos da física de eletrodinâmica. O que é eletrodinâmica? É o estudo da eletricidade com cargas em movimento. Isso é muito tranquilo para entender. E por que nós vamos estar estudando eletrodinâmica? Porque como a gente vai trabalhar hoje, nós vamos estudar sobre corrente elétrica. Mas a eletrodinâmica basicamente tem três grandes elementos que nós vamos estudar. E quais são eles? A corrente elétrica, a resistência elétrica e a DDP, que também é chamada de tensão elétrica. Qual a diferença básica entre elas? A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons dentro do condutor. A resistência elétrica é oposta à corrente elétrica e ela faz o movimento ou a ação de opor a passagem desses elétrons dentro do condutor. A gente vai ver logo que a corrente e a resistência sempre vão estar em lados opostos. Então, se tu tem grande corrente, tu vai ter pequena resistência. Se tu tiver grande resistência, tu vai ter uma pequena corrente. Então, uma sempre vai trabalhar contra a outra. E nesse jogo, assim, vamos dizer, de gato e rato entre a resistência e a corrente, tem a tensão elétrica, ou a DDP. Que, como diz o próprio nome, vai ser a tensão criada nesses elétrons dentro do condutor pela dificuldade na passagem causada pela resistência elétrica. Não se estresse, pessoal, cada um desses três elementos nós vamos estudar separadamente ali nas aulas, mas é muito importante que vocês entendam que a eletrodinâmica é a parte da eletricidade que estuda os elétrons em movimento, que basicamente é a corrente elétrica que nós vamos estudar hoje, tá? Bom, falando de forma mais particular e agora tentando explicar um pouquinho que essa questão da corrente elétrica, ela é basicamente o movimento ordenado de elétrons dentro de um fio condutor. Esse fio condutor normalmente é de um metal, porque os metais são ótimos condutores. Não é por acaso que os fios são de cobre. O cobre é um metal e ele é um ótimo condutor elétrico. O que é essa questão de falar que o movimento ordenado de elétrons? Os elétrons ele tem movimento, tá? Eles ficam orbitando em volta da órbita eletrônica, enfim, eles têm algum movimento, até mesmo isso explica a questão ali que não existe o zero absoluto, que estudou a parte de termodinâmica. As moléculas elas nunca estão paradas, mas fazer com que ela vá ordenadamente de um lugar para outro, isso só acontece com a corrente elétrica. Isso é gerado pela questão da diferença de potencial. Por enquanto, nós não vamos falar dessa questão da DDP. Daqui 2 aulas nós vamos falar só sobre tensão elétrica e DDP e eu vou mostrar a importância disso, tá? Mas para hoje, você tem que memorizar que corrente elétrica é o movimento ordenado dentro de um fio condutor de elétrons. Basicamente,
Existe dois tipos de corrente elétrica na nossa vida: a corrente do tipo alternada e a corrente do tipo contínua. Para você identificar ela, por exemplo, se você for usar um multímetro, e o que é um multímetro? É um instrumento feito para medir corrente elétrica, tensão elétrica, resistência e outros elementos elétricos. Então você vai encontrar lá no multímetro se ela é contínua ou alternada através desses dois símbolos, que é o tio e o pontilhado, ou através do AC e do DC, tá? Quem é bom aí de rock já notou que esse aqui é o nome daquela banda famosa de rock, AC/DC. Inclusive, isso não é por acaso. Se você notarem ali, o primeiro disco deles de sucesso se chamava High Voltage, que eu não sou muito bom no inglês, mas quer dizer alta voltagem. Então eles têm essa questão de afinidade com a questão da eletricidade. Bom, por que o símbolo da corrente alternada é o tio e da contínua é esse pontilhado? Mostra o comportamento desses dois tipos de corrente. A corrente do tipo alternada, ela é oscilatória, então ela tem picos máximos e picos mínimos, então ela sempre está oscilando. Já a corrente contínua, ela é mais constante, então ela vai ter esse tipo de comportamento, ela vai se manter sempre no mesmo padrão, sempre reta, tá? Então ela mostra isso. Na nossa vida, as dois tipos de corrente a gente consegue encontrar facilmente. Inclusive, as correntes que saem das tomadas são do tipo alternada. E as correntes que a maioria dos equipamentos usam, principalmente que precisa ter uma maior estabilidade, é do tipo contínua. Por que existe essa diferença? Bom, por muito tempo, até eu vou recomendar um filme para vocês, que vocês assistam esse filme aqui que está aparecendo, que aqui no Brasil ficou chamado A Batalha das Correntes, mas lá nos Estados Unidos se chamou A Guerra das Correntes. Ela mostra essa batalha entre os dois grandes físicos ali que apareceram aí no cenário mundial, que é o Nikola Tesla e o Thomas Edison, que os dois eles faziam essa questão de um dizer que a corrente contínua era melhor e outro falando que a corrente alternada é melhor, e no final dessa briga quem ganhou a batalha foi o Nikola Tesla, que através da corrente alternada provou que ela era mais barata e mais eficiente para os equipamentos. E aí os equipamentos que tinham a corrente contínua tiveram que implantar basicamente um transformador. Agora eu vou mostrar, pessoal, como é que você identifica se você tem uma corrente contínua ou alternada na sua vida. Bom, povo, para diferenciar de maneira prática no seu dia a dia, como você tem uma corrente contínua ou uma corrente alternada, você precisa saber basicamente uma diferença bem básica, tá? Se ela tem polo negativo ou se ela tem um polo positivo. É muito fácil usando essa regra para diferenciar a corrente contínua alternada. Aqui na minha mão tem uma pilha. E essa pilha, vocês podem notar aqui, eu sei que talvez esteja pequenininho ali para vocês verem na câmera, mas aqui está o polo positivo da pilha. E aqui nesse canto está o polo negativo da pilha. Tem polo positivo e tem polo negativo, é corrente do tipo contínua. Então todos os elementos ou todos os objetos, bateria de carro, aqui a nossa pilha, aquelas fontes de computador, todos eles têm lado positivo e lado negativo. E por consequência é corrente do tipo contínua. Já a corrente alternada, aqui eu peguei uma tomadinha aqui para mostrar para vocês. A tomada, vocês têm polo positivo e negativo? Não, ela não tem polo negativo e não tem polo positivo. Ela tem o que nós chamamos de fase e neutro, tá? Então esse tipo de corrente não é contínua, é alternada. Então lembre, pessoal, tem polo negativo e tem polo positivo, é corrente do tipo contínua. Tem fase e tem neutro, é corrente do tipo alternada. Pessoal, todas as tomadas que vocês têm nas suas casas é corrente do tipo alternada. Isso por quê, pessoal? Porque a corrente alternada, inclusive, teve um grande debate nos tempos antigos, que a corrente alternada é muito mais barata para gerar e muito mais fácil de gerar. Então tu não precisa de muitas indústrias hidrelétricas assim no espaço pequeno para gerar esse tipo de corrente. Os equipamentos elétricos, alguns usam corrente contínua? Sim, mas aí ele tem um transformador para transformar a corrente alternada em corrente contínua. Ok, galera? Galera, agora vamos aprender a questão aqui do sentido da corrente elétrica, tá? Antes de começar a questão do sentido da corrente elétrica, eu vou mostrar novamente uma simulação do FET aqui, que você deve estar vendo aqui atrás, que já está aberta aqui.
para explicar essa questão do sentido da corrente. Só que antes a gente tem que lembrar qual o lado positivo e qual o lado negativo de uma pilha, tá? Porque eu vou mostrar isso na simulação. Eu não tô ganhando nada da Duracell, inclusive se ela quiser patrocinar o canal aí, nós estamos aceitando, tá, Duracell? Nos patrocina aí. Mas o que importa é que essa imagem tá boa. Inclusive você consegue ver o seguinte, a parte amarelinha é a parte positiva e a parte achatadinha é a parte negativa. Entenderam isso? Bom, vendo isso, vamos aqui para a simulação do FET. Na simulação do FET, ele mostra os dois tipos de corrente. Esse aqui que é a corrente real e a corrente convencional. Então vocês notam aqui, nessa primeiro esqueminha que eu fiz aqui, eu liguei a pilha, tá? Lembrando que essa aqui é a parte positiva e essa aqui é a parte negativa. Eu liguei nos fios de cobre e numa lâmpada aqui, né, para ela acender e trazer a luz ali para nós, né? Então qual é que está funcionando? Vocês estão vendo que essa parte azulzinha são os elétrons. Então os elétrons estão indo do polo negativo, passando dentro da lâmpada e indo para o polo positivo, tá? Então qual que é a conclusão que nós tiramos? Que a corrente real, que é aquela que realmente acontece, vai do polo negativo para o polo positivo. E qual a explicação disso? Vocês notaram aqui na simulação que os elétrons ele tem um sinal de menos. Isso quer dizer que a carga do elétron é negativa. E pela lei da atração e da repulsão, o polo negativo vai repelir, porque os iguais repelem, e o polo positivo vai atrair, porque os diferentes se atraem. Então, corrente real vai sempre do polo negativo para o positivo. Mas, pessoal, por muito tempo, o pessoal não tinha entendimento dessa questão ali dos elétrons e se eles tinham questão de carga negativa e positiva. Então, era convencionalmente melhor para montar circuitos elétricos fazer com que a corrente elétrica fosse do polo positivo para o negativo. Esse tipo de corrente se chama corrente convencional. E eu vou repetir novamente, ela vai do polo positivo para o negativo. Isso está fisicamente correto? Evidentemente que não, mas até hoje é o tipo de corrente mais usada para montar circuitos elétricos. Inclusive, quando nós formos na aula de circuitos elétricos, nós vamos montar circuitos com corrente convencional. Galera, para finalizar nossa aula, então vamos aprender como a gente calcula também a corrente elétrica, porque é importante aqui a gente nunca deixar de fazer a parte matemática. Você sabe que física e matemática elas sempre andam juntos, tá? Basicamente, para calcular a corrente elétrica, você vai dividir a carga ou o número de elétrons que está passando naquele corpo, que isso você vê através da carga, pelo tempo que aqueles elétrons passaram dentro do fio condutor. Então basicamente é isso que você vai fazer. Lembrando que a corrente que nós aprendemos hoje, a unidade do Sistema Internacional é Ampere, isso é homenagem ao físico André Ampere, famosíssimo ali pela descoberta das cargas elétricas. O T e na Sistema Internacional é em segundos e a carga é em Coulomb, tá? Como a gente aprendeu na aula passada. Cuidado, galera. Vocês viram que a carga aqui, ela tem essas duas barrinhas. Isso quer dizer que você vai pegar apenas o módulo da carga. O que eu quero dizer com esse esquema de módulo? Eu quero dizer o seguinte, mesmo que a carga for negativa, você vai pegar apenas o valor numérico. Isso quer dizer o quê? Você vai ignorar aquele sinal negativo, tu vai cortar ele na hora de fazer as contas. E por que tem que ignorar o sinal do negativo e pegar só o valor numérico? Porque não existe ampere negativo, ok? Cuidado então no esquema do módulo. Bom, para nós entendermos isso, vamos fazer um exemplo aqui no quadro aqui para nós entendermos direitinho. O exemplo é o seguinte: durante 1 minuto tivemos uma corrente elétrica de 2 amperes passando em um fio condutor. Qual o número de elétrons que passaram nesse fio condutor? Isso quer dizer o que? O número de elétrons ordenados em corrente que passaram dentro daquele fio. Então vamos fazer isso aí, galera. Galera, vamos fazer então esse exemplo aqui para nós entendermos um pouquinho como é que funciona essa questão da corrente elétrica em relação dela com o número de elétrons. Se você notar aqui, os dados que ele passou primeiramente foi que a corrente elétrica naquele fio foi 2 amperes durante 1 minuto. Então durante 1 minuto eu tive 2 amperes aqui de corrente elétrica passando no fio condutor. Ele quer saber o número de elétrons. Aí alguns vão dizer o seguinte, tá, professor, mas pela equação que tu passou, que é o que? Corrente elétrica é a quantidade de carga em módulo dividido pelo tempo, tu não tem aqui o número de elétrons.
Mas você deve lembrar do conteúdo da aula passada, que é de carga elétrica, que a carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga do elétron. Então, primeiramente, nós vamos achar o quê? E depois nós vamos achar o número de elétrons que passou naquele condutor. Muito bem, galera. Dito isso, a gente, antes de fazer a conta, a gente tem que se atentar para a pegadinha oficial da física. Qual que é a pegadinha oficial da física? A questão das unidades. Tem uma unidade que não está ok, e essa unidade que não está ok é o tempo. Qual a unidade do Sistema Internacional para tempo? É o segundos. Não precisa fazer uma grande transformação, que eu acho que todos vocês sabem, né? Que um minuto equivale a... Vou até botar aqui nesse cantinho aqui, ó. Um minuto equivale a 60 segundos. Então, no lugar do tempo, eu não vou botar o 1 minuto, eu vou botar o 60 segundos. Eu vou dividir a conta em duas partes aqui porque o meu quadro é pequenininho, mas até ajuda aqui para nós entendermos, tá? Então, no lugar da corrente, eu vou botar os 2 amperes. No lugar da quantidade de carga, eu não vou botar nada, que é o que eu estou buscando. E no lugar do tempo, eu já vou botar o tempo transformado, não 1 minuto, 60 segundos. Como é que faz isso? Aí você faz a conta cruzada. Esse vezes esse vezes esse. Quanto é nada aqui é 1, né? Q vezes 1 dá quanto? Dá Q. E 60 vezes 2 dá 120 coulombs, tá? Que é a unidade do Sistema Internacional para carga elétrica. Então aqui a nossa primeira parte do exercício já está feita, tá? Vamos agora passar para a segunda parte, que é calcular o número de elétrons, ok? Bom, galera, para finalizar aqui então nossa atividade, vamos calcular o número de elétrons que passou nesse fio condutor ali durante esse 1 minuto, tá? Primeiramente a gente tem que lembrar, isso aí a gente viu na aula passada, que a quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga de um elétron. Lembrando, tá? Vou botar aqui no cantinho, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19. Então a gente vai trocar isso aqui, tá? Vou fechar aqui o 9. Então esse valorzinho aqui vai no lugar do E. Então vamos trocar aqui na equação para nós conseguirmos fazer, tá? No lugar do Q, eu vou botar o 120, que foi o que nós encontramos na primeira parte aqui do nosso exemplo. Então aqui vai ficar 120. No lugar do N, eu não boto nada, que é o número de elétrons que passou naquele condutor. Então é o que eu quero saber. E no lugar do E, como eu falei, eu vou botar o 1,6 vezes 10 na menos 19. Como aqui a carga ela está em módulo, galera, então você não tem a preocupação de botar o E negativo ou E positivo, ele sempre vai ser positivo, tá? Como eu falei antes, essa questão de botar a carga em módulo é porque não existe ampere negativo. Então o que a gente vai isolar aqui, galera? A gente vai mandar o 120 embaixo do 1,6 ou 1,6 embaixo do 120. 1,6 vai para baixo de 120, porque como eu sempre digo, o que está ao lado da letra passa para baixo dividindo. Então vai ficar 120 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19, que é igual ao N, que eu quero encontrar. Quanto que dá essa conta? Então, essa conta aqui, fazendo a divisão, vai dar 7,5 vezes 10 na 20 elétrons. Esse número é bastante grande, tá? Isso aqui é na casa de 10 na 20. Então, o número de elétrons que passou no condutor é extremamente grande. Tá certo isso, galera? Com certeza está correto, galera. O elétron é um elemento quântico e é um elemento ali subatômico. Ele é extremamente pequenininho. Nós nem temos como estimar o número de elétrons que passam por um fio condutor quando você está ligando seu radinho, quando está ligando seu videogame. É muito grande o número de elétrons que passa naquele momento. Então, 7,5 vezes 10 na 20 foi o número de elétrons que passou no fio condutor durante 1 minuto. É nóis, galera! É isso aí, galera, mais uma videoaula então para o nosso canal, hoje falando sobre corrente elétrica. Na semana que vem, continuando o conteúdo de eletrodinâmica, vamos falar sobre resistência elétrica, já que eles são opostos, para a gente entender a diferença de um de outro. Ainda essa semana, para quem quiser estudar no Enem e
quiser estudar um pouquinho dos conteúdos do segundo ano, a gente vai trazer o conteúdo de termodinâmica, de condutores isolantes térmicos, que é bastante importante também, e agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso canal. Agora, além do nosso canal no YouTube, nós também temos uma página no Face. Eu vou botar na descrição do canal ali o endereço, e até que vocês apoiem a nossa agora página do Facebook, que além de promover os nossos vídeos, também vai trazer outros conteúdos relacionados à física e também ali as gameplays, então vai ser bem legal, acompanhe ali. E pessoal, quem não se inscreveu no canal, faça isso e dê like nos nossos vídeos. Agradecer novamente todo mundo, a turma 306 que mandou a mensagem. Um abraço e até a próxima aula, galera. É nóis!